Senhoras e senhores, boa tarde. Considerando as medidas preventivas impostas pelas autoridades públicas de saúde para se evitar a propagação da pandemia de Covid-19, esta solenidade será realizada de forma restrita e será transmitida ao vivo pela internet no canal oficial do Superior Tribunal Militar no YouTube e pela plataforma Zoom. Compõe a mesa de honra o ministro do Superior Tribunal Militar e diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União, Tenente Brigadeiro do Ar Francisco Joseli Parente Camelo. Juiz Federal da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. Ataliba Dias Ramos. E o Juiz Federal da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. Arizona Dávila Saporiti Araújo Júnior, presidente da Comissão do Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União. Solicitamos a todos os participantes presenciais que mantenham seus celulares desligados e aos participantes virtuais que mantenham seus microfones desativados durante a solenidade. Daremos início à solenidade comemorativa do centenário das circunscrições judiciárias da Justiça Militar da União. O juiz federal da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. Ataliba Dias Ramos, fará a abertura da solenidade. Boa tarde a todos. Declaro aberta a solenidade em comemoração ao primeiro centenário das circunscrições judiciárias da Justiça Militar da União. Solicitamos a todos que fiquem em posição de respeito para cantarem o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, com imagens das auditorias da Justiça Militar da União, especialmente preparada para esta ocasião. vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, salve, salve.
Palavras do juiz federal da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. Ataliba Dias Ramos. General de Exército Luiz Carlos Gomes Matos, ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, Tenente Brigadeiro do Ar Francisco Joseli Parente Camelo, aqui presente, ministro do Superior Tribunal Militar e diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União, a ENAJUM, ministros do Superior Tribunal Militar de hoje e de sempre, Dr. Arizona Dávila Saporiti Araújo Júnior, presidente da Comissão do Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União e juiz federal da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, CJM, Dr. José Tarcílio Souza da Silva, desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará, Dr. Antônio Cerqueira, Procurador de Justiça Militar, em nome de quem cumprimento todos os membros do Ministério Público Militar, Dr. Carlos Eduardo Barbosa Paz, Defensor Público Federal, em nome de quem cumprimento a todos os membros da Defensoria Pública, doutora Flávia Ximenes Aguiar de Souza, vice-presidente da Comissão e diretora do Foro da 11ª CJM, em nome de quem cumprimento a todos os integrantes da comissão organizadora, demais juízes federais da Justiça Militar da União, capitão de Mar e Guerra Ricardo Barilo Cruz, capitão dos Portos do Ceará, coronel aviador Fábio Leandro Alves dos Santos, comandante da Base Aérea de Fortaleza, tenente-coronel Antônio Alexandre Pereira Júnior, neste ato representando o general de divisão André Luiz Ribeiro Campos Alão, comandante da 10ª Região Militar, demais agraciados, autoridades presentes que nos acompanham pelas plataformas digitais. Temos aqui, pela organização do evento até o presente momento, também a ilustre presença Dr. Felipe Augusto dos Santos Nascimento, defensor público federal, Dr. Celso Vieira de Souza, juiz federal da Justiça Militar na 4ª CJM, Dr. Jocleber Rocha Vasconcelos, juiz federal da Justiça Militar, na 4ª Auditoria da 1ª CJM. Doutora Maria Placidina de Azevedo Barbosa Araújo, juíza federal aposentada da Justiça Militar da União, que atuou, por último, aqui também na 10ª CJM. E também Dr. Ruslan Souza Blaskoff, juiz federal aposentado da Justiça Militar da União, que atuou, por último, na 12ª CJM. Coincidentemente, tive o prazer e o privilégio de trabalhar com esses dois colegas por ocasião da sua aposentadoria. Senhores, primeiramente, cumprimento, mais uma vez, o excelentíssimo senhor Tenente Brigadeiro do Ar Francisco Joseli Parente Camelo, ministro do Superior Tribunal Militar e diretor da ENAJUM, em nome de quem saúdo o excelentíssimo senhor General de Exército Luiz Carlos Gomes Matos, que é o presidente do STM, e também todos os demais ministros daquela egrégia corte. Cumprimento também os senhores juízes, embargadores, membros do Ministério Público Militar, membros da Defensoria Pública, que porventura não li aqui o nome, advogados, oficiais militares, servidores e, extensivamente, aqueles que se encontram virtualmente presentes mais uma vez. Como último cumprimento, mais uma vez, faço menção, não menos importante, ao doutor Arizona, que é o presidente da Comissão do Centenário, e também a doutora Flávia Ximenes, vice-presidente, ambos juízes federais da Justiça Militar da União. Pois bem, quero em breve palavras, a fim de não causar enfado aos senhores, falar sobre a história da Justiça Militar da União. Brevíssimas palavras. Bem como um pouco sobre a auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, vou falar agora CJM, e suas peculiaridades. Inicio lembrando que a Justiça Militar da União teve a sua origem ainda na época do Império, em 1808, quando Dom João, em 1º de abril daquele ano, editou o Alvará Régio com força de lei, criando o então Conselho Supremo Militar e de Justiça, que na época era composto por 3 conselhos independentes, quais sejam o Conselho Supremo Militar, o Conselho de Justiça e o Conselho de Justiça Supremo Militar.
Depois de mais de um século, por meio do Decreto Presidencial 14.450, de 30 de outubro de 1920, foram criadas 12 circunscrições judiciárias para a administração da Justiça Militar no território nacional. Logo em seguida, o Decreto 14.544, de 16 de dezembro de 1920, já previa a então terceira CJM, com sede aqui, na cidade de Fortaleza, terra alencarina, englobando os estados do Ceará e Rio Grande do Norte. Por sua vez, o Decreto 17.231-A, de 26 de fevereiro de 1926, modificou a estrutura organizacional das circunscrições judiciárias, que passaram a ser 11, e os estados do Ceará e Rio Grande do Norte agora estavam sob jurisdição da 8ª circunscrição judiciária. Em setembro de 1942, por meio do Decreto 4.706, foi criada a 10ª Região Militar, compreendendo os estados do Piauí, Maranhão e Ceará, que agora não mais pertenceriam à 7ª Região Militar. No entanto, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 2º do Decreto-Lei 6.542, de 30 de maio de 1944, a auditoria da 7ª Região Militar passou a apurar os crimes de sua competência, mais os praticados no estado do Ceará. Essa competência continuaria até 1962, com a vigência da Lei 4.163, de 4 de dezembro, que criou a auditoria da 10ª Região Militar. Nos termos da atual Lei 8457, de 4 de setembro de 1992, as circunscrições judiciárias militares voltaram a ser 12, e o Estado do Maranhão deixou de fazer parte da 10ª CJM, em que continuam agora Ceará e Piauí. Inicialmente, sem um imóvel próprio para abrigar a sua sede, a auditoria foi instalada em 1921 no quartel do 23 Batalhão de Caçadores. Mais tarde, em 1995, a auditoria também passou a funcionar no 4º andar do Fórum Clóvis de Bevilacqua, enquanto era construída essa sede, onde se encontra até hoje, em área cedida pelo então Ministério do Exército. Sem mais delongas, atuaram na auditoria, hoje a auditoria 10ª CJM, desde 1920, os seguintes juízes titulares: Júlio Adolfo Fontoura Guedes Filho, de 1920 a 1931, sede em Fortaleza, Ceará. Célio de Jesus Lobão Ferreira, 1964 a 1965. Arnaldo Westermann Carnaciali, 1965 a 1967. Mauro Seixas Teles, 1968 a 1969. Ramiro Teixeira Mota, 1969 a 1970. Alzir Carvalhais Fraga, 1970 a 1973. José Bolívar Regis, 1975. Ângelo Ratacaso Júnior, 1976 a 2004. Maria do Socorro Leal, 2004 a 2012. Ruslan Souza Blaskoff, 2012 a 2013. Paulo Roberto de Freitas Silva, 2013 a 2014. Vera Lúcia da Silva Conceição, 2015 a 2016. Celso Vieira de Souza, 2016 a 2021. E Maria Placidina de Azevedo Barbosa Araújo, de 14 de junho de 2021 a 9 de setembro de 2021. Hoje atua nessa auditoria, em acúmulo de função, o juiz federal substituto da Justiça Militar, Ataliba Dias Ramos, este que vos fala, até a chegada do juiz federal da Justiça Militar, doutor Rodolfo Rosa Teles. Diante do fato de estar mais próxima das partes e seus defensores, de poder estabelecer com eles contato pessoal e direto, além de conhecer de perto todas as circunstâncias que cada processo envolve, a primeira instância forma a base da justiça em geral. E é com essa visão que a auditoria da 10ª CJM tem atuado ao longo de sua existência,
sempre diligente na busca de resolução dos conflitos em que se inserem delitos de caráter militar. E nos últimos anos, os casos envolvendo a Operação Pipa, que é capitaneada pelo Exército Brasileiro, têm sido uma das maiores demandas desta auditoria. Lembrando que, diferentemente do que ocorre na Justiça Militar Estadual, os civis podem ser processados e julgados na Justiça Militar da União, desde que, em tempo de paz, seja preenchida a tipicidade indireta do artigo 9º do Código Penal Militar. No outro giro, cabe frisar que a Lei 13.774 de 2018, dentre diversas inovações e alterações na Lei 8.457 de 92, trouxe a mudança de nomenclatura do cargo de juiz-auditor para o de juiz federal da Justiça Militar, além de prever a competência monocrática desse magistrado no julgamento de civis. Por derradeiro, menciono que uma das missões da Justiça Militar é buscar resolver conflitos que ponham em risco a paz social, mas também, interna corporis, manter firmes os pilares que sustentam as Forças Armadas, quais sejam a hierarquia e a disciplina. Cumprindo com a promessa, sem querer enfadá-los, vou concluir, felicitando a todos os homenageados em virtude da comemoração do centenário de criação das CJMs, desejando-lhes do fundo do coração muita paz, muita saúde, muito sucesso. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. O ministro do Superior Tribunal Militar, tenente brigadeiro do Ar e diretor da Enajum, Francisco Joseli Parente Camelo, e o juiz federal da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. Ataliba Dias Ramos, farão o descerramento da placa comemorativa ao 1º centenário das circunscrições judiciárias da Justiça Militar da União, da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar. Na sequência, o Dr. Ataliba fará a leitura da placa. A auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, que tem como missão processar e julgar os crimes militares definidos em lei, assegurando o Estado democrático de direito, celebra o centenário de criação das circunscrições judiciárias militares. Solicitamos ao ministro e ao magistrado que retornem aos seus lugares na mesa de honra. Para comemorar o 1º centenário das circunscrições judiciárias da Justiça Militar da União, a Comissão do Centenário, com o apoio da Assessoria de Comunicação Social do Superior Tribunal Militar, preparou um vídeo institucional. Assistiremos agora à apresentação do vídeo. As Forças Armadas exercem importante papel na sociedade brasileira. Seus militares têm a missão de defender a República e os poderes constituídos. Para que os pilares de hierarquia e disciplina sejam assegurados dentro delas, entra em ação a primeira instância da Justiça Militar da União. Para celebrar essa atuação, neste ano comemoramos 100 anos da criação das auditorias militares, a primeira instância da JMU. Durante esse século de história, a Justiça Militar da União tem acompanhado as mudanças políticas e sociais do nosso país. São inúmeros os processos de relevância histórica para o Brasil que foram julgados na primeira instância dessa justiça especializada. Em meio ao cenário da Segunda Guerra Mundial, mais de 25 mil soldados e oficiais brasileiros da Força Expedicionária Brasileira combateram na Itália contra as tropas do Eixo.
A Justiça Militar esteve presente quando 2 auditorias foram criadas e transferidas a bordo de um navio da Marinha Americana para a Itália em outubro de 1944, onde permaneceram por cerca de 1 ano. Nesse período, as auditorias militares eram deslocadas pelo território italiano de acordo com a necessidade de diligências e instruções de processos. Dentre os 271 processos distribuídos, o crime de deserção foi o responsável pelo maior número de julgamento em primeira instância, além de homicídios dolosos e culposos. Ocorreram ainda crimes que resultaram em penas de morte, que foram convertidas posteriormente para 30 anos de prisão. Outro processo marcante foi a revisão criminal, que reconsiderou não aplicar os benefícios da lei de anistia a um ex-coronel, líder da guerrilha de 3 Passos, detido por incitar luta armada. Ele foi condenado por tentativa de subversão da ordem política e social à época. Em 1996, militares do Exército foram acusados de estarem envolvidos na captura de um extraterrestre na cidade mineira de Varginha. O caso ficou conhecido como o ET de Varginha. Um livro publicado por ufólogos citava a participação dos militares na captura e transporte do extraterrestre. Após dias de interrogatório, foi apurado e esclarecido que as informações eram fictícias e que nenhum dos militares citados teria participado do suposto fato. Mais recente na história do país foi a condenação de controladores de voo da aeronáutica. Os militares foram acusados de motim durante uma crise no controle de tráfego aéreo, ao promoverem paralisações em vários aeroportos do país para reivindicar a modernização dos equipamentos, a desmilitarização do setor e a gratificação salarial. O caso, que ficou conhecido como o apagão aéreo, gerou atrasos e cancelamentos de voos, ocasionando filas em aeroportos por todo o país. Além do julgamento de crimes militares ocorridos no nosso país, as auditorias possuem jurisdição sobre crimes militares praticados contra nossas tropas em território estrangeiro, como, por exemplo, em missões de paz da ONU ou em outros países para onde os militares das Forças Armadas são frequentemente enviados. Caso ocorra, será conduzido na competência da primeira instância em uma das auditorias militares localizadas em Brasília. Desde a sua criação, a Justiça Militar do Brasil já esteve organizada em juntas, conselhos mistos e conselhos de guerra. Mas foi em 30 de outubro de 1920 que ela foi organizada e distribuída em todo o país por meio do Decreto 14.450, que instituiu o Código de Organização Judiciária e Processo Militar. A partir de então, o território nacional foi distribuído em 12 circunscrições judiciárias militares, com suas auditorias militares, que julgam os processos relativos à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica, e possuem atribuição específica de atuar e julgar processos de crimes militares que estão previstos em lei, por meio de seus conselhos de justiça. Eles funcionam da seguinte forma. Os conselhos são formados por um juiz federal da Justiça Militar da União e por 4 oficiais das Forças Armadas. Os órgãos da primeira instância da JMU têm jurisdição mista, ou seja, cada uma julga os feitos relativos à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica e aos civis que atentarem contra estas ou contra os seus integrantes em razão da atividade militar. Em cada auditoria, um membro do Ministério Público Militar trabalha na defesa dos interesses públicos gerais e das Forças Armadas. O juiz federal dirige o serviço da auditoria militar, presidindo o Conselho de Justiça. Os conselhos de justiça são de 2 categorias, permanente e especial. O permanente é competente para processar e julgar militares que não sejam oficiais. Nessa categoria, há um rodízio de juízes militares a cada 3 meses. E o especial é responsável pelo julgamento de oficiais, exceto os oficiais generais, que são processados diretamente no Superior Tribunal Militar. No Conselho Especial, cada processo tem a sua composição e seus membros devem ser de hierarquia superior ao posto do militar que está sendo processado.
Não apenas os civis, mas também os militares que praticarem delitos em conjunto com civis são julgados monocraticamente pelo juiz federal da JMU. Desde sua criação, ocorreram várias mudanças estruturais de distribuição das auditorias nas circunscrições judiciárias militares. A última foi em 1992, com a Lei 8.457, que organizou as auditorias militares da forma como elas se encontram hoje. Atualmente, a primeira instância possui 38 juízes federais e mais um como juiz auxiliar da Corregedoria da JMU. São 19 auditorias militares distribuídas em 12 circunscrições judiciárias militares. A primeira abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. A segunda, São Paulo. A terceira, Rio Grande do Sul. A quarta, Minas Gerais. A quinta, Paraná e Santa Catarina. A sexta, Bahia e Sergipe. A sétima, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. A oitava, Pará, Amapá e Maranhão. A nona, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A 10ª, Ceará e Piauí. A 11ª, Distrito Federal, Goiás e Tocantins. E por fim, a 12ª, Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. Como você pode ver, a Justiça Militar da União trabalha para assegurar a hierarquia, a disciplina e o exercício legítimo da atividade militar. É por isso que o centenário de criação das auditorias é um marco importante para a JMU, pois representa sua contribuição para o avanço do país e de todos os brasileiros. Concessão de medalhão. A auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, em reconhecimento às ações desenvolvidas e considerando os altos e reconhecidos predicados das personalidades agraciadas e a estreita colaboração e excepcionais serviços prestados à Justiça Militar da União, resolveu outorgar a medalha alusiva ao primeiro centenário das circunscrições da Justiça Militar da União a autoridades, instituições e servidores da Justiça Militar da União. Assim, convidamos a ocupar seu lugar no centro do plenário o juiz federal da auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. Ataliba Dias Ramos. Neste momento, o doutor Ataliba fará a entrega da medalha alusiva ao centenário das circunscrições judiciárias da Justiça Militar da União às personalidades e servidores que presencialmente representam todos os homenageados que nos assistem pelas plataformas digitais. Convidamos Tenente Brigadeiro do Ar Francisco Joseli Parente Camelo, ministro do Superior Tribunal Militar e diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Doutor Antônio Cerqueira, Procurador da Justiça Militar. Doutor Carlos Eduardo Barbosa Paz, Defensor Público Federal. Doutora Carla Andréia Magalhães Timbó Pinheiro, Defensora Pública Federal.
A instituição Capitania dos Portos do Ceará, neste ato sendo representada pelo capitão de mar e guerra, Ricardo Barilo Cruz, capitão dos Portos do Ceará. A instituição Comando da Base Aérea de Fortaleza, neste ato sendo representada pelo coronel aviador Fábio Leandro Alves dos Santos, comandante da Base Aérea de Fortaleza. A instituição Comando da 10ª Região Militar, comandada pelo general de divisão André Luiz Ribeiro Campos Alão, neste ato sendo representada pelo tenente-coronel Antônio Alexandre Pereira Júnior. Doutora Lúcia Laine Menezes Lima, diretora de secretaria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar. Senhor Jussier Saldanha Fernandes Júnior, chefe da Seção de Administração da 10ª Circunscrição Judiciária Militar. Senhora Leda Maria Santana Craveiro, analista judiciária. Senhor João Batista Fontinelli Neto, analista judiciário. Senhor Francisco de Assis Alencar Mota, técnico judiciário, servidor que vos fala. Senhor Antônio Eduardo Vale Soares, técnico judiciário. Senhor Evandro Albano da Rocha, técnico judiciário. Senhor João Saraiva Vieira Júnior, técnico judiciário. Senhor Marcelo Machado de Figueiredo, técnico judiciário.
Senhora Renata Capelo Alves, primeiro sargento da Aeronáutica. Senhor Messias Mateus de Souza, segundo sargento do Exército. Senhor Francisco Edson de Oliveira, segundo sargento do Exército. Por fim, Senhor Francisco Edson Cordeiro de Araújo, segundo sargento do Exército. A exposição Um Século das Circunscrições Judiciárias Militares busca resgatar a história de uma justiça célere, imparcial e moderna, pautada na preservação da hierarquia e da disciplina nas Forças Armadas. O objetivo desta exposição é apresentar a história comum a todas as auditorias e relatar o contexto legal que marca a atuação dos juízes para oferecer ao usuário uma visão ampla das circunscrições judiciárias militares, desde os seus primórdios. Assistiremos agora à apresentação do vídeo de divulgação da exposição virtual. Em 2020, as circunscrições judiciárias militares, primeira instância da Justiça Militar da União, completaram 100 anos de criação. Vamos juntos agora fazer uma viagem virtual no tempo e conhecer o legado das auditorias desde seus primórdios. Embarque nessa jornada e aproveite os fatos que marcaram este século de história por meio de imagens e documentos relevantes. A exposição Um Século das Circunscrições Judiciárias Militares busca resgatar até os dias atuais. Nesse tour virtual, serão apresentados documentos relevantes que marcaram a trajetória da primeira instância da JMU, começando pela linha do tempo. Veja a Carta Régia de 16 de janeiro de 1613, que diferencia a jurisdição do auditor de guerra e da justiça ordinária. O decreto de 12 de outubro de 1643, sobre a mesa do desembargo do Paço, que determina que pessoas de letras sirvam de auditores para conhecerem, sentenciarem e julgarem as causas dos soldados. O alvará com força de lei de 1763, que criou a figura do juiz relator em todos os corpos do Exército e estabeleceu os limites da jurisdição civil e militar nas causas criminais e civis dos oficiais de guerra e soldados da tropa. O alvará de 1º de abril de 1808 sobre a chegada da família real portuguesa no Brasil, que criou o Conselho Supremo Militar, o Conselho de Justiça e o Conselho Militar e de Justiça. O decreto número 257, de 12 de março de 1890, o qual o Marechal Deodoro da Fonseca criou os lugares de auditores de guerra. E o Regulamento Processual Criminal Militar de 1895, no qual o Supremo Tribunal Militar regulamentou o processo criminal militar. A partir de 1920, o Código de Organização Judiciária e Processo Militar procurou corrigir e organizar a justiça militar por meio de órgãos indispensáveis à sua eficiência. Esse formato permanece até os dias atuais. Vamos conhecer agora alguns processos históricos julgados durante esse século. Primeira circunscrição judiciária militar. Depois de ajustarem um movimento de revolta contra seus superiores no encouraçado São Paulo, os denunciados acabaram despertando os outros simpáticos ao movimento.
com fracasso, fugiram para Montevidéu e pediram asilo político. Segunda circunscrição judiciária militar. Um sargento do Exército foi condenado a 10 anos de prisão após discutir e alvejar um soldado com uma arma de fogo por causa da distribuição de ração animal. Terceira circunscrição judiciária militar. Leonel Brizola foi um dos indiciados por aliciar e incentivar a formação e a organização de grupos de 11 companheiros nos meios rurais através da rádio Mairing Veiga. Quarta circunscrição judiciária militar. Única mulher no país a ser indiciada por deserção durante a Segunda Guerra Mundial após faltar ao serviço por 10 dias sem motivo justificado. Ela foi absolvida por maioria de votos do Conselho de Justiça. Quinta circunscrição judiciária militar. Um ex-tenente foi denunciado por arrombar um cartório distrital e destruir livros de registros públicos, inutilizando processos, danificando outros objetos de uso do cartório e do respectivo escrivão. Mas ao final foi absolvido, inclusive a pedido do Ministério Público Militar. Sexta circunscrição judiciária militar. Os réus foram denunciados por delito e subversão após invadirem o salão da reitoria da Universidade da Bahia com um grupo de estudantes para tumultuar e impedir a realização da aula inaugural das atividades universitárias. Sétima circunscrição judiciária militar. Castelinho foi condenado após invadir o posto de vendas da Companhia Brasileira de Alimentos e saquear o local. Oitava circunscrição judiciária militar. Um estudante foi condenado após invadir a cabine de comando da aeronave, render o piloto e o copiloto e obrigá-los a seguir para Cuba. Nona circunscrição judiciária militar. Após denúncia do delegado do governo paraguaio, a guerrilha foi localizada com mais de 10 homens munidos com vasto material bélico. Décima circunscrição judiciária militar. O réu foi acusado de participação em um assalto contra uma empresa em São Benedito, no Ceará. No entanto, como a sentença que condenou não havia sido executada, foi concedida a anistia a todos os que cometeram crimes políticos no período entre 1961 a 1979. 11ª circunscrição judiciária militar. Os réus foram condenados após saírem para uma diligência com armas de propriedade militar, arrombando as portas e janelas para entrar nas residências e disparar nas pessoas. Esse episódio ficou conhecido como o Caso Chacareiro. 12ª circunscrição judiciária militar. Controladores de voo do Sindacta 4 foram denunciados por liderar um movimento que visava desmilitarizar o controle do tráfego aéreo e pressionar o governo por melhores salários. Quer conhecer um pouco mais da Justiça Militar da União? Acesse o site e acompanhe os acontecimentos que marcaram essa justiça especializada. Senhoras e senhores, neste momento daremos início à entrega das comendas da Ordem do Mérito Judiciário Militar. A Ordem do Mérito Judiciário Militar foi criada pelo Superior Tribunal Militar em sessão de Justiça Militar da União, que tenham se destacado da Advocacia Geral da União, das Forças Armadas e de outras instituições, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, que pelos serviços prestados tenham se tornado credores de homenagem por parte da Justiça Militar da União, a cidadãos brasileiros ou estrangeiros que tenham realizado reconhecidos serviços ou demonstrado excepcional apreço à Justiça Militar da União. Podem também ser agraciadas com as insígnias da OMJM as instituições ou organizações públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, representadas por suas bandeiras ou estandartes, por ações que as credencia este preito de reconhecimento. A Ordem do Mérito Judiciário Militar possui os seguintes graus: Gran Cruz, Alta Distinção, Distinção e Bons Serviços. O ministro e diretor da Enajum, Tenente Brigadeiro do Ar Francisco Joseli Parente Camelo, fará a imposição das condecorações. Solicitamos ao ministro que ocupe seu lugar no dispositivo. Ato de concessão. O Conselho da Ordem do Mérito Judiciário Militar, considerando os autos e reconhecidos predicados das personalidades agraciadas
e a estreita colaboração e excepcionais serviços prestados à Justiça Militar da União, no exercício de suas relevantes funções públicas, resolveu agraciar em seus quadros as personalidades. No grau Alta Distinção, Dr. José Tarcílio Souza da Silva, desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará. No grau Bons Serviços, Marcelo Machado de Figueiredo, técnico judiciário. Senhor Marcelo Machado de Figueiredo, no grau Bons Serviços. Convidamos o ministro a retornar ao seu lugar. Palavras do ministro do Superior Tribunal Militar, Tenente Brigadeiro do Ar, Francisco Joseli Parente Camelo. Excelentíssimo Senhor General de Exército, Luiz Carlos Gomes Matos, Ministro-Presidente do Superior Tribunal Militar, excelentíssimos senhores ministros do Superior Tribunal Militar, de hoje e de sempre, excelentíssimo senhor Dr. Ataliba Dias Ramos, juiz federal da auditoria da 10ª CJM, excelentíssimo senhor Dr. Arizona Dávila Saporiti Araújo Júnior, presidente da Comissão do Centenário das Circunscrições da Justiça Militar e juiz federal da 5ª Circunscrição da Justiça Militar, excelentíssimo senhor Dr. José Tarcílio Souza da Silva, desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará, em nome de quem cumprimento as autoridades e os agraciados presentes e que nos acompanham pelas plataformas digitais. Excelentíssima senhora doutora Flávia Jimenez Aguiar de Souza, vice-presidente da comissão do Fórum da 11ª CJM, em nome de quem cumprimento todos os integrantes da comissão organizadora. Demais juízes federais da Justiça Militar da União, senhoras e senhores. É com grande honra e com muita alegria que lhes dirijo estas palavras aqui na terra onde eu nasci e em comemoração aos 100 anos da implantação da primeira instância da Justiça Militar em nosso país. Sou particularmente um apaixonado pela história, e a história de um povo
é o que mantém firme nos caminhos traçados por forças muitas vezes desconhecidas, mas de suma importância para cada um de nós que dá vida à nossa nação. Vou me ater ao objetivo deste momento, comemoração dos 100 anos da implantação da Justiça Militar, com quase todas as características de como a vemos hoje. A história nos leva à pátria portuguesa, da qual herdamos princípios e normas para dar vida ao nosso imenso querido Brasil. Portugal e seus governantes tinham plena consciência da necessidade de forças armadas fortes e poderosas. Por isso, já no século XVI, tratava com respeito os militares, criando formas de preservar sua honradez, prestígio e um elevado espírito de corpo, elevando a hierarquia e a disciplina. A figura do juiz auditor vem de 25 de maio de 1621, tendo sido nomeado por carta régia um juiz auditor para a Armada, letrado de confiança para ser juiz no mar e em terra, de toda a gente do mar e da terra. A preocupação portuguesa com a justiça para seus soldados fez com que, 2 anos antes da família real chegar ao Brasil, o príncipe regente Dom João criasse o Conselho de Justiça no Brasil, através da Carta Régia de 29 de novembro de 1806. Presidido pelo Conde dos Arcos, tinha como objetivos conhecer, em última instância, todos os processos militares compreendendo-os de crime capital, no distrito da mesma capitania, como nos de Minas Gerais, Goiás e São Paulo. Quando a corte portuguesa chegou a Salvador, no dia 22 de janeiro de 1808, trouxe toda a estrutura política e administrativa do reino. Estavam abertas as portas para a implantação de uma justiça militar com estrutura mais complexa do que a existente no Brasil colônia. Diante dessa realidade, a coroa portuguesa, lançando mão do alvará régio de 1º de abril de 1808, criou 3 conselhos, uma vez que se tornou necessário criar na colônia um órgão que exercesse as funções equivalentes às desempenhadas pelo Conselho de Justiça em Portugal. Ao primeiro conselho, denominado Conselho Supremo Militar, cabia entender sobre todas as matérias que pertenciam ao Conselho de Guerra, do almirantado e do ultramar em Portugal, na parte militar, além de manter a disciplina e o regulamento das Forças Armadas, além de certas matérias administrativas. Ao segundo conselho, chamado de Conselho de Justiça, competia o conhecimento e a decisão dos processos criminais, que se confirmassem aos réus que gozavam do fórum militar e que, em virtude das ordens régias, antes eram remetidos aos conselhos de guerra, considerados como a primeira instância da justiça militar, ainda sem apelação. Ao terceiro conselho, denominado Conselho de Justiça Supremo Militar, cabia julgar, em última instância, a validade das presas feitas por embarcações de guerra da Armada Real. Para a coroa, a não existência de tais conselhos poderia prejudicar o interesse público e o manifesto detrimento da ordem e regularidade da disciplina militar e da hierarquia do Exército e da Armada. Nascia, assim, naquele momento de abril de 1808, os princípios básicos da moderna legislação da Justiça Militar da União de hoje. Com a proclamação da República de 1889, tornou-se imperiosa a elaboração de uma Constituição republicana, de forma a marcar legislativamente a transição da monarquia para a República.
A elaboração da Constituição Brasileira de 1891 iniciou-se em 1889, quando o legislador constituinte originário pôs em discussão o projeto de Constituição. Após um ano de negociação, a promulgação ocorreu em 24 de fevereiro de 1891. Em 1890, Benjamin Constant, então ministro da Guerra, exigiu um código compatível com a organização militar. Foi elaborado, então, um projeto de código para o Exército, que foi entregue ao Marechal Floriano, seu substituto no Ministério. Mas, infelizmente, nada foi realizado. A Constituição do Império não continha disposições expressas quanto à jurisdição militar, cuja existência apenas a lei ordinária assegurava. Mas o texto constitucional de 1891 criou o Supremo Tribunal Militar, como fórum especial e de segunda instância para os militares da terra e mar nos delitos militares, do que a organização e as atribuições do Supremo Tribunal Militar seriam reguladas por lei ordinária. O órgão central da Justiça Militar, com a nova Constituição Republicana, tomava assim nova feição, passando a figurar na Carta Política como órgão supremo da Justiça Militar, o antigo Conselho Supremo Militar de Justiça, onde tiveram assento no segundo reinado 2 eminentes chefes militares que se distinguiram como símbolos nacionais: Duque de Caxias e Visconde de Tamandaré. A proclamação da República deu à Justiça Militar uma nova oportunidade para se tornar uma justiça dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Como vimos, as auditorias militares no Brasil não iniciaram suas atividades em 1920, mas foi no ano de 1920 que novas legislações modificaram significativamente o antigo sistema usado para julgar os crimes militares, deixando a estrutura jurídica mais parecida com a atual. Por isso, a data é tão significante para a justiça militar na União. No Brasil, vigia o Regulamento Processual Criminal Militar de 1895, e não havia organização concisa da justiça militar. Então, em 6 de dezembro de 1920, o presidente Epitácio Pessoa, em mensagem ao Congresso Nacional, afirmou que se procurou dar à justiça militar uma organização integral, pois, desde a sua instituição no Brasil, houvera sido regida por leis esparsas, sem unidades e sem sistemas. Em 1920, a Justiça Militar da União passou a ser constituída, na primeira instância, pelas auditorias, que se assemelham às varas criminais da Justiça Comum e às varas da Justiça Federal, pois de suas decisões cabia recursos para a instância superior, cuja origem decorria do fato de o titular ser um juiz de direito togado denominado auditor, que tinha a função de ouvir e dizer o direito, conjuntamente com os juízes militares no colegiado julgador denominado escabinato. A organização judiciária e o processo militar em vigor em 1920 não eram instituições definitivas, pois dependiam de aprovação do Poder Legislativo, por ter sido elaborado em virtude de delegação de poderes. A legislação passou a viger em virtude de autorização contida no artigo 24 da Lei 3.991, de 5 de janeiro de 2020, que proibia terminantemente a criação de cargos e aumento de despesas. Entretanto, a Lei 14.450 de 1920, que criou cargos no Supremo Tribunal Militar, todo o aparelho do Ministério Público Militar nas 2 instâncias, e ainda criou outros empregos na Justiça. Um dos argumentos invocados
em 1920 para a criação de lugares de juízes togados no Superior Tribunal Militar foi a impossibilidade de os 3 magistrados existentes continuarem a relatar muitos recursos, causando a demora nas decisões. Com a lei de 1920, a Justiça Militar da União passou a ser constituída em segunda instância pelo Supremo Tribunal Militar e, na primeira instância, por auditores e conselhos de justiça, distribuído por 12 circunscrições judiciárias militares. As circunscrições judiciárias militares são divisões territoriais para fins de jurisdição penal militar. Em cada uma das circunscrições foram estabelecidas uma ou mais auditorias, que são os locais físicos onde os trabalhos dos auditores podem ser desenvolvidos. O nome auditoria tem sua origem no fato de o titular ser um juiz de direito tocado, denominado auditor. No mesmo decreto, ficou decidido no parágrafo único do artigo 1º, que cabia ao governo designar a sede de cada uma dessas circunscrições, de acordo com a concentração das forças militares. O Código da Organização Judiciária e Processo Militar de 1920 extinguiu os Conselhos de Investigação de Guerra, criando em seu lugar o Conselho de Justiça Militar, composto por um auditor e 4 juízes militares, de patente igual ou superior à do réu, sorteados, respectivamente, dentre oficiais do Exército e da Armada em serviço ativo e na circunscrição que estivesse servindo. Desta forma, a carreira de juiz auditor foi criada e este passou a ser considerado órgão da Justiça Militar. A legislação avançou na conquista ao reconhecer a jurisdição do auditor, conforme o artigo 40 do referido Código. Anteriormente a essa legislação, o auditor togado limitava-se a integrar o Conselho de Guerra, sem deter competência de jurisdição, uma vez que suas funções no antigo Conselho de Guerra se limitava às de relatoria com direito a voto, sendo a função de interrogantes desempenhada pelos juízes militares. Embora desde a sua criação a Justiça Militar já tenha sido organizada em juntas, conselhos mistos e conselho de guerra, somente em 30 de outubro de 2020, ela foi organizada e instalada em todo o país por meio do decreto 14.450, que instituiu o Código de Organização Judiciária do Poder Militar. A partir de então, o território nacional foi distribuído em 12 circunscrições militares, com suas auditorias militares, que julgam os processos relativos à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica, e possui a atribuição específica de atuar e julgar processos de crimes militares em tempo de paz, que estão previstos em lei por meio de seus conselhos de justiça. Portanto, é com imensa satisfação que, representando o ministro-presidente do Superior Tribunal Militar em minha terra natal, cumprimento o doutor Ataliba Dias Ramos pelo dinamismo com quem vem conduzindo os trabalhos da 10ª Circunscrições da Justiça Militar em prol do pleno exercício do direito, dos valores fundamentais de nossas Forças Armadas e de bem servir aos nossos jurisdicionados, estendendo os cumprimentos aos membros do Conselho de Justiça e do Ministério Público Militar, aos abnegados servidores e aos advogados que atuam. Eu estou vendo aqui presente também aos nossos defensores públicos. Cumprimento também aos homenageados com o medalhão alusivo ao centenário da primeira instância e com a Ordem do Mérito Judiciário da Justiça Militar pelos bons serviços prestados à nossa justiça castrense. Concluo minhas palavras fazendo uma reverência muito especial aos membros da comissão do centenário da primeira instância, na pessoa de seu presidente e de sua vice-presidente, doutor Arizona,
e doutora Flávia Jimenez, pelo belíssimo trabalho realizado para a preservação da memória de nossa instituição. Muito obrigado a todos e um bom final de tarde. Palavras do juiz federal da auditoria da 10ª CJM, doutor Ataliba Dias Ramos, que neste ato fará o encerramento da cerimônia. Mais uma vez cumprimentando a todos, depois das brilhantes palavras do ministro, não me resta outra iniciativa a não ser tão somente agora agradecer a honrosa participação de todos aqui presentes e também destacando aqueles que nos acompanharam pela plataforma Zoom, pelo canal do YouTube, pela internet, durante todo esse evento histórico, em alusão ao centenário da primeira instância da Justiça Militar da União. Agradeço a todos. Está encerrada a presente cerimônia. Todos estão convidados para o próximo evento, que será realizado neste mesmo formato, no dia 19 de novembro, às 16 horas, na auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, em Brasília, Distrito Federal, e será transmitido pela página oficial do Superior Tribunal Militar no YouTube. Solicitamos aos participantes pela plataforma Zoom que permaneçam conectados. A partir deste momento, a transmissão do YouTube está finalizada.